Olá, pessoal! Finalmente chegamos à parte final das aulas de compartimento de líquidos orgânicos, né? Nós já temos aí algumas aulas anteriores falando sobre isso no curso de Fisiologia Humana, voltada para alunos do curso técnico de enfermagem, expandido, né, extensivo, melhor dizendo, para os outros alunos dos outros cursos técnicos de saúde. Então nós vimos como que os líquidos corporais são distribuídos entre compartimentos e meios, quais as variações de percentual de água corporal em relação ao peso, de acordo com o estado trófico, idade e gênero, a composição básica e iônica dos diversos líquidos, né, do meio intersticial, intravascular e do líquido intracelular. Vimos o que é o transcelular, vimos o que é balanço hídrico, eletrolítico, para que serve isso, como calcular o que é um balanço hídrico positivo e negativo, quais as consequências e as causas, e por fim discutimos a troca capilar. Já tínhamos visto a troca entre o compartimento intracelular e extracelular lá no curso de citologia, numa dobradinha na anatomia com a fisiologia, mas não tínhamos visto ainda como é que se trocava, a principal forma de troca entre o meio intersticial e o meio intravascular, e vimos isso na nossa última videoaula. Hoje nós vamos discutir o edema, porque a microcirculação, a troca capilar, tem duas fisiopatologias. Quando ela está insuficiente em todo o corpo, ou na maior parte do corpo, ela leva o que a gente chama de choque, estudaremos na cardiovascular, e quando há um excesso de líquido no intestino por um distúrbio aí da troca capilar, nós temos o edema, que a gente vulgarmente chamado de inchaço. Então, é o edema a nossa temática de hoje, para fechar aqui a nossa aula as nossas aulas, né, o nosso módulo de compartimentos de líquidos orgânicos. Então, como eu falei, o edema, a gente já tinha falado isso antes, voltamos a repetir. O edema é quando tem um líquido excessivo no intestino, no meio intersticial. E edema pulmonar, edema celular, isso é outra coisa. Quando você tem um edema e um sobrenome, aí são outras questões. Edema celular, quando uma célula, geralmente cerebral, está cheia d'água a ponto de se destruir. Edema pulmonar é quando você tem excesso de líquido dentro do alvéolo vindo de um excesso de líquido dentro dos vasos. Aí são outras coisas. Quando você só tem a palavra edema, que você substituiria tranquilamente por um termo vulgar, inchaço, aí é excesso de líquido no intestino. E isso acontece quando há uma insuficiência do linfático, o excesso de líquido do intestino. Aliás, os líquidos não se acumulam em demasia no intestino a ponto de produzir edema, quando o vaso linfático está dragando aquilo e jogando para o ducto torácico, e à esquerda esse ducto torácico devolve a água e eventualmente proteínas, que eventualmente pode aparecer no intestino, para a veia subclave, e essa volta para a circulação sanguínea. Muito bem. Então, se a gente tiver um defeito nos linfáticos, nós vamos fazer isso, falar por pormenores daqui a pouco, nós não teremos essa função, e aí teremos um acúmulo de líquido no intestino, dando o edema. Agora, de repente, o vaso linfático funciona bem, está funcionando até acima do que deveria, e o edema aparece porque alguma das pressões da troca capilar não está legal, por algumas causas possíveis, e aí se isso gera um excesso de jogar água a mais do que o habitual para o intestino, ou trazer de volta menos do que deveria do intestino, ou uma coisa ou outra, as duas, e se isso ultrapassar a capacidade de linfáticos, que mesmo que estejam funcionando normalmente, ultrapassar a capacidade deles, aí gera o edema. O edema pode ser intenso ou pequeno, depende da causa do edema, da intensidade dessa causa. Ele pode ser localizado ou generalizado, também dependendo da causa e da intensidade. Quando ele é generalizado, ele se chama anasarca. A-N-A-S-A-R-C-A. Anasarca. E a gente tem edema em tudo, na face, no pé, nos membros superiores, membros inferiores, da panturrilha, edema na bolsa escrotal, que se chama hidrocele. Então, todas as vezes que nós temos hidrocele e temos anasarca, não, a gente vai ter um edema localizado na bolsa escrotal, que é hidrocele. De líquido dentro da cavidade da bolsa escrotal. Mas toda anasarca, obrigatoriamente, tem que ter hidrocele. Assim como temos também a ascite, que é a água na cavidade abdominal.
cavidade abdominal fica distendida, a cicatriz umbilical fica retificada, e se você colocar o paciente, como esse lápis aqui deitado, né, vamos colocar que seja a cabeça do paciente, aqui a cabeça do paciente, e aqui os membros inferiores do paciente, o paciente estava assim, né, e aí ele deitou, em decúbito dorsal. Se você na região do abdômen espalmar a mão na lateral, e no lado contralateral você fazer um piparote, um peteleco, você vai sentir uma ondinha, né? Uma marolinha batendo na sua mão. Isso é o nome do sinal do piparote. Isso confirma semiologicamente que ali, que você fez corretamente, que ali tem uma ascite. Às vezes a ascite é tão grande, que o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, que rebaixa quando o tórax expande durante a inspiração, tem tanta água que dificulta ele rebaixar. Isso limita a respiração do indivíduo. O indivíduo precisar fazer uma inspiração mais profunda, ele vai ter uma respiração mais superficial e muitas das vezes pode até evoluir para o óbito, sendo, para evitar isso, que introduzir uma agulha é aspirar esse líquido abdominal. Então, quando tem a nasarca, tem esse líquido generalizado. Bem, vamos ver aqui as causas de, né, como o jogo aí da troca capilar pode gerar um edema. Né? Vamos ver que pressões estariam alteradas, de que maneira estariam alteradas e qual a causa dessas alterações para produzir uma alteração, né? A ponto de produzir excesso de líquido no intestino, porque a saída de água ou o retorno foram alterados, e aí mesmo que os vasos linfáticos estejam dentro de sua normalidade, se eles não conseguirem resolver esse excesso de líquido no intestino, gera um edema, uma vez localizado, ou generalizado, intenso ou não, dependendo da causa. Então vamos lá. Dessa vez eu não separei, não mudei aqui as cores para separar o lado arterial do venoso, porque aqui é só para a gente dar uma relembrada, né? Então, para ser rápido. Então, lembrando aqui, nós temos, né, o lado arterial. Aqui é o capilar principal e aqui o lado venoso. Bem, no lado arterial, nós temos uma pressão hidrostática do lado arterial, que é a que adentra, que é a água querendo se expandir, que a gente já viu na aula anterior, que não sai por conta que não existe poros no lado arterial. Mas quando ela entra no capilar, aí sim, ela pode, né, permitir a passagem da água, porque tem poros ali. E essa pressão é de quanto? Vamos lembrando? Estão lembrando lá da outra aula? Na aula anterior, ela é uma pressão de 37 milímetros de mercúrio, mmHg. Mas nós temos duas pressões dificultando a água de sair, querendo colocar água para dentro do capilar, que é a pressão hidrostática do intestino, que apesar do intestino ter mais água do que o lado arterial, muito menos do capilar, a pressão hidrostática do intestino é de 1 a 2, porque o espaço para a água se expandir ali é muito maior. Então é 1 a 2 milímetros de mercúrio. E ainda tem aquela pressão oncótica do plasma, né? Que é uma pressão que o indivíduo exercido pelas proteínas plasmáticas, que não conseguindo sair normalmente do capilar, elas atraem a água, como se fosse uma pressão osmótica, só que como não é só o número de proteínas, mas também o tamanho que faz ela atrair, então é chamada de pressão colóide osmótica oncótica do plasma, que é de 24. Então nós temos 24 mais 1 a 2, então 25 a 26, né? Querendo colocar a água de volta para o capilar e não deixando ela sair, e 37 colocando ela para fora. É claro que o 37 ganha, e aí entrou água, tudo dentro da normalidade. Se entrou água dentro do capilar principal, começa, ou mesmo eventualmente dos acessórios, começa a sair água, né, para o intestino. Essa água não tem problema,
que ela vai, né, voltar. Vai chegar um momento que essa pressão vai entrar em queda e ela vai voltar. Começa a voltar em maior quantidade, depois vai diminuindo, só que o espaço de retorno é menor do que o espaço de saída. Mas não tem problema, que se os vasos linfáticos estiverem funcionando muito bem, eles tragam essa água. Beleza. Agora, se a gente aumentar a pressão hidrostática do lado arterial, ela ficar muito mais do que 37, e aí viu uma enxurrada de água para o capilar principal, o capilar principal ele vai dilatar para tentar que a pressão não fique muito alta. Se isso não resolver, abre-se os acessórios, esses capilares acessórios que estão aqui de volta, eles vão se abrir, né? E se a pressão ficar em torno dos 37, beleza. Se a pressão for tanta água que não ficou a 37, eles dilatam. E se mesmo assim ficar muito mais do que 37, vai sair muito mais água e não vai voltar tanta água assim. Beleza, se o linfático conseguir dar jeito, perfeito, não haveremos edema. Agora, se foi tanta água, que o linfático não conseguiu dragar aquilo na velocidade que ele tem hábito de dragar, vai acumular água e aí teremos um edema. Quais são as causas que podem levar ao aumento da pressão hidrostática do lado arterial, a comprometer isso tudo? Aí nós temos aí todas as causas que levam a balanço hídrico positivo. Vai lá na aula de balanço hídrico, né? Quando o indivíduo ganha mais do que o habitual ou perde menos do que o habitual, ele vai levar a um estado de hiperidratação se ninguém fizer nada, e o estado de hiperidratação vai levar a um edema e até um edema generalizado, né? Em maior ou menor grau, dependendo do que conseguiram tratar esse indivíduo. Então, todas as causas de balanço hídrico positivo, além de levar uma hiperidratação, levam ao aumento da pressão hidrostática do lado arterial e poderá levar a edema. Se dilatou o capilar principal, abriu os acessórios, dilatou os acessórios, mesmo assim a pressão hidrostática do capilar ficou muito acima de 37 e jogou tanta água para o interstício, demorou tanto a voltar, né? Que aí o espaço para voltar será ainda, além dela jogar muita água, ela vai demorar mais a cair a ponto de retornar essa água. Então esse espaço aqui vai ser reduzido. Se o linfático conseguiu drenar, beleza. Se o linfático não conseguiu, foi muito além da capacidade dele, gera edema. Agora a gente pode aumentar a pressão hidrostática do capilar sem gerar aí aumento da pressão hidrostática arterial, sem um balanço hídrico positivo, mas mesmo assim aumentar a pressão hidrostática do capilar. Como? Se a gente tiver problemas no escoar do sangue. Por exemplo, se o lado venoso, aí não vai dar um edema generalizado, geralmente em membros inferiores. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo em pé, fica o dia inteiro em pé. Se ela fica em pé caminhando, marchando, a musculatura da perna vai favorecer que o fluxo sanguíneo suba. Agora, se a pessoa ficar muito tempo em pé, mas pouco caminhando, ela vai ficar com edema no final do dia. Discreto, geralmente ali no tornozelo, né? Vai ficar com edema. A ponto de que se ela for para casa, em pé também, no ônibus lotado, chega em casa, tem que comprar não sei o que, aí ele tirou o sapato, ele for colocar o sapato outra vez. Se o sapato naturalmente estiver muito justo, ele vai ter até dificuldade de colocar o sapato novamente, porque o pé vai ficar inchado. Se for uma gestante no último trimestre, uma gestante saudável, isso tende a piorar. Por quê? Porque se ela for submetida à mesma situação do indivíduo que da mulher ou do homem, né? De uma mulher não gestante do homem, ela vai ter os mesmos problemas, né? Ficar muito tempo em pé, principalmente se não movimentar muito, de o fluxo sanguíneo começar a acumular sangue aqui na veia, aí começa a acumular, e essa pressão, ela não vai ser 17, que a pressão aqui da veia é 17 milímetros de mercúrio, né? Da veia e da veia, ela vai começar a acumular aqui, vai tentar abrir, mas enfim, e aí vai começar mesmo a pressão hidrostática do capilar a abrir, aumentar, sem a arterial estar alta, porque acumulou. E ela, por que ela é pior ainda? Porque ela tem, no último trimestre, o útero
invade o espaço que seria abdominal, aumentando a pressão intra-abdominal. Então, além da ação da gravidade, além de ter ficado muito tempo em pé, sofrendo a ação da gravidade, ela ainda tem uma pressão intra-abdominal que dificulta ainda mais. Então, é muito comum uma grávida, se não precisar ficar tantas horas em pé assim, ela ficar com o maléolo ali, o tornozelo, né, inchadinho, o pezinho inchadinho, por conta dessa situação aí, que em outros não grávidos que não tivessem aumento da pressão intra-abdominal, teria que ficar mais tempo em pé para sofrer a ação da gravidade. E há também aqueles que não estão grávidos, mas estão com varizes. As varizes ficam com as veias tortuosas porque elas têm uma alteração, que nós vamos estudar na cardiovascular, que dificulta a dragagem do sangue. Mesmo que você esteja deitado, que não esteja muito tempo em pé, você tem uma dificuldade. Por isso que tem até umas meias de compressão para favorecer esse fluxo. Se aí a pessoa ficar em pé, aí ela vai ficar muito mais inchada, ficar em pé por muito tempo, principalmente sem caminhar ou caminhando pouco, ela vai ficar muito mais inchada do que o indivíduo que não tem varizes nenhuma, né? E pode ficar tanto inchado ou eventualmente até mais inchado do que uma grávida mesmo, não tendo a pressão intra-abdominal aumentada. Todas essas situações, varizes, ficar muito tempo em pé e essa gravidez saudável, que não é uma doença, uma característica da gravidez, eles vão gerar aumento da pressão hidrostática do capilar por diminuição do retorno do sangue venoso, sem aumentar a pressão hidrostática do lado arterial. Aí também vai dilatar, vai tender a abrir os capilares acessórios, mas isso já não vai ser com tanta eficiência, porque quando entra sangue do lado arterial, existem receptores que ficam ali vigiando se está entrando muito para fazer esses ajustes. Como é um sangue que não consegue ir, também existem esses ajustes, mas como está entrando normal, esses ajustes ficam meia boca, né? Não fica tão eficiente assim. Então o edema ele vai surgir, né? Temos também uma situação que mistura as duas coisas, a da alergia. O principal mediador químico da alergia é a histamina. E o que a histamina faz? Ela dilata o lado arterial. Então, naquele local que está a alergia, ela dilatará o lado arterial, vai dilatar, então vai vir muito mais sangue. Mesmo que o volume de líquido total do organismo não esteja aumentado, não houve um balanço hídrico positivo, mas naquele local vai vir muito mais sangue e vai dilatar. E aí, como está entrando muito mais sangue, o capilar principal, ele distende. Se não resolveu, abre os acessórios, depois distende, e isso tenderia a resolver. Não daria edema, no máximo ia ficar só vermelho. E coçando, porque a histamina também estimula terminações nervosas de fluido. Então ia coçar e ficar vermelho. Mas vocês veem que na urticária há uma plaquinha, uma elevação. Ou quando é um inseto, como um marimbondo, ou uma abelha, mesmo numa pessoa não alérgica, se ele dá a ferroada ali, aquela ferroada estimula a liberação de histamina como se fosse uma alergia, só que só num ponto. E aí o que vai acontecer? Tu vê, fica vermelho, fica quente, mas logo forma uma plaquinha. Aquela plaquinha é causada pelo edema. Por quê? A histamina, ela não atua só no lado arterial. A histamina, ela também atua aqui na vênula, ela fecha a vênula. Então ela descancara o lado arterial, abre os capilares, e aí ela fecha o espaço do vênula, então não consegue passar sangue. Então ela vai aumentar a pressão hidrostática, mas que pode ser compensada. Mas, no final, a pressão hidrostática do capilar vai estar aumentada porque ela vai fechar a vênula. O que não é muito comum, porque tudo aquilo que dilata a artéria e a aurícula, geralmente ou não faz nada nas venas e veias, ou dilata em menor grau, depois a gente vai entender por que na cardiovascular. Tudo aquilo que contrai o lado arterial, o arteríolo, ou não faz nada na vênula, ou geralmente também contrai a vênula em menor grau. Agora, a histamina é completamente diferente. Ela escancara, dilata o lado arterial e fecha a vênula. E aí, o resultado final, por mais que tente adaptar, é necessariamente um aumento da pressão hidrostática do capilar, levando ao edema, que dá urticária, dá aquela placa dos insetos que picam ali, que liberam histamina mesmo sendo alérgico. E quando generalizado, isso pode levar a um choque, né?
que aí não volta sangue para o coração, vai levar o choque chamado anafilático. Quando é na mucosa, ali em volta das cordas vocais da laringe, dá um edema de glote, que é até um termo equivocado, que o glote é o espaço que tem as cordas vocais, o Passo Luiz. Mas ficou aí, aquela região, aí você tem entra o ar, mas tem uma dificuldade de sair. Bem, e aí outras coisas que vocês estudarão em outras ocasiões, em outras disciplinas. Então, aumentou a pressão hidrostática do capilar, quer porque não está conseguindo escoar pela veia, ou quer porque veio muita água do lado arterial e a microcirculação não conseguiu compensar e jogou muita água para o intestino. Se o linfático não conseguir dragar essa água, nós teremos aí um edema. Um outro causador de edema, né, é a pressão oncótica, aqui ó, essa pressão oncótica diminuída. Ela não é causada pelas proteínas, ela não puxa água. Muito bem, se ela não for 24, ela for 4, aí, mesmo que a pressão hidrostática do capilar esteja normal, e ela vai caindo à medida que a água for indo, né? Então, ela aqui, ó, a água está indo aqui, e ela está caindo. Vou até ver se eu mudo de cor. Então, ó, a água tá indo, tá caindo, saindo. A pressão hidrostática vai caindo, mas a pressão oncótica tá tão baixa que quase quando já termina no capilar que volta alguma coisa. Se o linfático conseguir dragar isso, beleza. Se não conseguir na mesma velocidade, vai inchar. E geralmente vai inchar em tudo que é lugar, vai dar uma nasarca, muito intensa ou menos intensa, mas vai dar uma nasarca. Porque quando falta proteína, para que produza isso, para a queda da pressão oncótica do plasma, não pode ter proteína. E quando falta proteína, ela falta por que motivo? Ou você tem uma desnutrição proteica, chamada kwashiorkor, que você come só farinha, não come proteína, nem animal, nem vegetal. Então você não tem metade dos aminoácidos que a gente precisa, a gente produz, mas outra metade precisa da dieta. Se não tiver, vai ter. Então, quando você tem uma desnutrição calórica, mal ou bem, você ainda come alguma proteína, você não fica inchado. Agora, quando você tem uma desnutrição proteica ou proteica e calórica, você fica inchado. Você perde peso, mas vai ficar inchado generalizado. A outra forma de você não ter uma queda da pressão oncótica do plasma diminuindo as proteínas plasmáticas é você come normalmente proteína, você não tem nenhuma desnutrição, mas a maior parte, a esmagadora quantidade de proteínas que exercem a pressão oncótica do plasma, que é principalmente a albumina, é produzida pelo fígado. Então, numa insuficiência hepática, o fígado não tem capacidade de funcionar adequadamente, cai a produção de proteínas, isso vai cair depois de algum tempo a queda da pressão oncótica do plasma, e aí vai levar a edema também generalizado. E eu tenho uma outra situação que eu possa ter uma queda da pressão oncótica do plasma a ponto de gerar edema, nasarca, mas se alimentando muito bem com o fígado saudável, sim, os rins. Os rins normalmente não filtram, mas não eliminam proteínas. Tende a filtrar, melhor dizendo, filtra aminoácidos. O aminoácido ele devolve. E a proteína nem passa. Pode até passar por os poros dos capilares glomerulares, que são grandes, mas tem uma membrana que impede que a proteína passe na bola. Só elimina, mesmo assim, uma quantidade muito pequena, muito ínfima de proteína na urina, as gestantes, as crianças e os atletas, ou uma pessoa que fez um esforço físico muito acentuado algumas horas antes de fazer o exame de urina, de colher urina para examinar. Aí ele pode ter também uma perda de proteína, mas é uma proteína mínima, são traços. Agora, se o indivíduo começar a perder proteína mais do que o traço, ou seja, mesmo sendo criança, sendo gestante, tendo feito o exercício físico, sendo atleta, ele começar a perder uma cruz em 4, 2 cruzes em 4, 3 cruzes em 4, 4 cruzes em 4, ele, quanto mais uma cruz, 2 cruzes, é pior, 3 cruzes, 4 cruzes, ele vai ter cada vez mais uma queda da pressão oncótica do plasma, e aí ele vai ter um edema generalizado. Então,
A queda da pressão óptica do plasma acontece quando a gente tem uma hipoproteinemia, uma diminuição da proteína no sangue. Isso acontece no kwashiorkor, que é a diminuição proteica, na insuficiência hepática e nas situações, nas doenças renais que cursam com proteinúria. Existe uma situação chamada pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva específica da gravidez, que é numa mulher que não tinha hipertensão e que no final da gravidez, principalmente no último trimestre, pode, por uma alteração lá imunológica, produzir quadros de hipertensão. Como é que ela faz quadro de hipertensão? Ela retém sal no rim, mais do que deveria, e aí retém água. E aí aumenta a pressão dela. E aí também ela fica inchada, que aumenta a pressão hidrostática, porque ela retém parte do sal que ela tinha que ir com a urina e a água. Ela retém, então aumenta a pressão arterial e ainda fica inchada. Além disso, então ela vai ficar muito mais inchada do que aquela grávida de final de trimestre que fica inchada se ficar muito em pé e só lá embaixo. Ela vai ficar muito inchada. Além disso, ela perde albumina na urina mais do que traço. Ela perde uma cruz, duas cruzes, mais do que traço. E aí vai cair a pressão alcoólica. Quando perde traços, a pressão alcoólica você mantém em torno de 24, não afeta. Mas quando perde uma cruz em 4, duas cruzes em 4, que já foge do normal da grávida, por conta dessa nefropatia causada por uma situação autoimune aí, isso gera um edema. Então a grávida vai ficar inchada de maneira mais importante. E aí isso é a pré-eclâmpsia, que é uma das manifestações da doença hipertensiva específica da gravidez. Vai ter que fazer repouso, ajuste de sal da dieta, eventualmente vai iniciar uma medicação hipertensiva. Agora há casos que aumenta tamanho, ou porque a mulher não fez o que foi pedido para ela fazer, abusou, ou às vezes não abusou nada. Às vezes a coisa é tão intensa, a retenção de sódio é tão intensa, a perda de proteína é tão intensa, que ela pode ter um pico hipertensivo severíssimo, ter uma crise compulsiva e aí tem que tirar a criança, não importa se seja prematura ou não, senão morre ela e a criança morre todo mundo. Tá? Então isso no caso da eclâmpsia, nós temos dupla situação. Nós temos aumento da pressão hidrostática na eclâmpsia e na pré-eclâmpsia. A doença hipertensiva específica da gravidez tem essas duas manifestações. Nós temos aumento da pressão hidrostática do lado do capilar, por conta do lado, ela vai ter um balanço hídrico positivo, vai eliminar menos do que deveria. Então temos um aumento da pressão hidrostática do capilar por aumento da pressão hidrostática do lado arterial e temos também uma queda da pressão oncótica do plasma. Beleza, pessoal? Bem, uma outra situação para a gente fechar é o surgimento de uma pressão oncótica, mas no intestino, que nós vimos na aula anterior, que era tão insignificante a quantidade de proteínas no intestino, que existe uma pressão oncótica que puxa, ao contrário da do vaso, que puxa a água para o vaso e dificulta a saída. A pressão oncótica no intestino, ela puxa a água do vaso, ou seja, ela vai ajudar a pressão hidrostática do capilar a jogar mais água do que deveria e retornar menos água do que deveria. Isso acontece nas inflamações, e aí ela é localizada, né, aonde tem inflamação. Na inflamação, a histamina não é o principal mediador químico, tem outros, serotonina, prostaglandina, bradicinina, eles dilatam o vaso arterial, aumentando a pressão hidrostática do lado, do fluxo de água para o capilar, e o capilar distende, depois abre os acessórios, distende, por isso que na inflamação fica calor, rubor, né? Em vez de ter o prurido, a prostaglandina aumenta a sensibilidade dolorosa, então ele fica mais sensível à dor, coisas que normalmente não produziriam dor. Se der um peteleco ele vai doer pra caramba, e vai ter um inchaço também da inflamação. Por quê? Porque os poros, as células endoteliais vão sofrer um aumento da permeabilidade, e aí vai começar a sair proteína que entra ali normalmente, né? Como isso não é generalizado, se for generalizado dá um choque séptico, né? Vamos estudar lá na aula de cardiovascular. Mas aqui, com inflamações localizadas, a pressão oncótica está normal, você está comendo normalmente, não está eliminando pelo rim, o fígado está produzindo. Porém, quando chega o sangue na área inflamada, começa a sair
tem um poro ao maior e começa a sair proteína. Aí sai proteína, sai proteína, sai proteína, sai proteína. E essa proteína começa, aí vai diminuir naquele local a oncótica do plasma e vai aumentar a oncótica do intestino. Bem, se fosse uma causa de inflamação muito medíocre e o linfático conseguisse pegar esse excesso de proteína que não deveria estar ali, a água não enche. O problema é que essa ação geralmente é muito importante, mesmo que a causa da inflamação não seja severíssima, mas é muito importante, ultrapassa a capacidade do linfático de dragar aquilo e aí fica inchado. Quando acabar em processo inflamatório, aquilo desincha, né? E aí o linfático vai conseguir, pouco a pouco, dragar aquele excesso de proteína de líquido. Né? Bem, se a gente quiser dar uma minimizada, porque esse processo inflamatório pode ser um agente infeccioso, um corpo estranho, um trauma traumático, um trauma cirúrgico. Bem, enquanto estiver havendo trauma, ali deve ser colocado compressas frias. Por quê? Porque aí você vai diminuir, vai fazer uma vasoconstricção e diminuir o fluxo vindo para cá. E uma vez, por exemplo, é um corpo estranho, tirou, foi um trauma, mas o trauma não continuou. Levou um soco ali, ou foi cortado com bisturi, não está cortando com bisturi o tempo todo, ele está socando ali adiantado. Parou, a causa do trauma desapareceu, aí durante 48 horas, compressas geladas. Porque você ainda tem os mediadores químicos ali vasodilatadores. Agora, a causa do trauma desapareceu. Os 48 horas se passou, os mediadores químicos já foram embora. Mas, se você quer ajudar o linfático para acelerar a reabsorção daquela água, você faz o seguinte, você coloca um calor local e não mais compressa fria. Aí o calor local, o que ele vai fazer? Ele vai dilatar o lado arterial. Mas aí vai muita água para o capilar principal, sim, mas ele vai dilatar, vai abrir os acetórios, vai dilatar, mas isso não vai piorar o edema? Não, porque vai aumentar a área de contato. Antes não era interessante, que como ele estava dilatado, se você colocar mais, dilatou de uma maneira tão importante a ponto de gerar excesso de líquido, mesmo você tentando aumentar a área de contato não deu certo e inchou, aí você não vai colocar mais calor que você vai piorar mais a situação. Porém, quando já passou a causa, os mediadores químicos já passaram de 48 horas, aí você deve trocar a gelada por quente, porque aí você já não vai ter mais ação de mediador nenhum e aí você vai aumentar a área de contato ajudando o linfático a drenar isso. Mas se você não fizer nada disso, pode demorar um pouquinho, é claro que vai demorar mais ou menos, de acordo com a quantidade de tempo de líquido que ficou ali, porém você vai conseguir dragar o linfático, vai chegar uma hora para conseguir dragar. E a última situação também seria um aumento o surgimento de uma pressão oncótica do intestino importante, mas sem alteração da permeabilidade, né? Capilar normal, sem alteração. Nós vimos que lá na citologia, quando estudamos pinocitose, que no vaso, na parede do vaso, das vasos arteriais e venosos, há pinocitose induzida por hormônio que vai e joga a proteína do vaso para o intestino. Isso acontece diariamente, a gente não entende como, é induzido por hormônio, não entende como não entende o porquê, como a gente entende, não entende o porquê, e essa proteína não acumula porque ela é dragada pelos linfáticos. Muito bem, se a gente não tiver linfático, como assim não tiver linfático? Como é que pode não ter linfático? Simples, você pode ter retirado propositalmente ou acidentalmente durante um ato cirúrgico, por exemplo, propositalmente, mulheres com um estado avançado de câncer de mama, que tem que retirar a mama, a musculatura, e tem que tirar do lado da mama lesada, você tirar toda a cadeia linfática ali do oco axilar, porque pode ter, tá dando metástase para outros lugares, você tem que retirar. Isso não é para qualquer tratamento de câncer de mama, isso depende do estadiamento. Muito bem. Se isso acontecer, vai ter que fazer muita drenagem linfática, né, fisioterapia ali, para lentificar, porque se não fizer nada, daqui a pouco vai inchando, e aquele braço, aquele membro superior, do lado que você tirou, do oco axilar, os linfáticos vão ficar inchados. A mesma coisa a operação de safena. Safena é uma veia, que tem a interna e a externa,
que vai toda a coxa e perna. Então existe, você tem que retirar ela para fazer ponte de safena, ou que está varicosa, enfim, você vai ter que retirá-la. Você tem dois métodos para retirar. Você vai fazendo vários talhos, desde a coxa até lá embaixo, e vai tirando um pedacinho. Aí evita isso que eu vou falar aqui. Ou então você dá um talhozinho, né, faz um corte. Talho, maneira que você diz falar. Um corte lá na região inguinal, ou seja, da implantação da coxa, e outro lá no tornozelo. Coloca o extrator por dentro da veia e puxa. Isso nem sempre, na maioria das vezes não acontece, mas isso pode arriscar a você trazer junto linfáticos. E aí, se isso acontecer, você vai começar a inchar a perna e a coxa, ou um lado da perna e a coxa. A outra situação é clínica. Existe um parasita chamado Buckeria bancroft, que produz o que a gente chama de elefantíase, que ela prolifera, ela parasita os vasos linfáticos. Ela acasala, produz filhotes, claro, estou falando de uma maneira lúdica, né? Ou seja, ela se reproduz nos vasos linfáticos, e nos vasos linfáticos que elas estiverem, ela obstrui. Então, pouco a pouco, o líquido que o vaso linfático tinha que drenar e as proteínas, ele não vai conseguir. E aí vai aumentar a pressão oncótica dali. E aí ele não vai conseguir, vai ficar inchado. E como, se isso não for resolvido, não for tratado, a pessoa fica aquilo crônico, ela vai se reproduzindo, vai morrendo, vai reproduzindo, vai obstruindo os linfáticos, e aí o indivíduo fica com uma perna, ambas as pernas, ambas as coxas, às vezes a face, às vezes o membro, todos com um tamanho gigantesco, deformado, que chama atenção, o cara não quer nem sair de casa mais, que chama atenção, e como isso era semelhante nos antigos a um membro de um elefante, era chamado de elefantíase. Nós devemos não usar esse termo, que é um termo pejorativo, e chamar de filariose, né, que é causada por uma filária chamada Buckeria bancroft. Mas o termo mais popular é elefantíase. Bem, também há crianças que nascem, às vezes, com o membro aumentado, porque ele nasce com a genesia de um vaso linfático naquela região. Então, se ele nasceu sem vasos linfáticos aqui, ele já vai nascer com esse membro aumentado, deformado, aumentado de tamanho, né? E aí tem uma característica: todos os edemas têm o sinal do cacifo. Você está em dúvida se a pessoa está gorda naquela região, o edema, você aperta, seja qual for dessas causas aí, você aperta e faz uma depressão, que é o sinal do cacifo ou cacifo mole. Se for muito inchado, a depressão é maior, se for não tanto inchado, mas sempre tem uma depressão. Não tem depressão, não tem edema, excetuando se for um edema causado por ação do linfático, por uma disfunção linfática. Não é que a pressão hidrostática esteja alterada, a oncótica do plasma esteja alterada, ou que surgiu uma pressão oncótica intersticial por causas capilares. Não é por isso. Quando surgiu essa pressão oncótica intersticial e ela que está puxando a água, dificultando o retorno da água, porque o linfático é que foi o causador, que retirado acidentalmente, ou de propósito, uma obstrução parasitária, ou por agenesia, aí você tem o chamado, não tem o sinal do cacifo, ou então diz que é o cacifo duro, que apesar de ser edema, não ser gordura, você deprime e ele não está nem aí. Bem, essa aula foi mais demorada, mas eu não quis reparti-la para não ficar uma coisa decapitada. A gente está encerrando então aqui a aula, essa videoaula. Estamos encerrando também o compartimento de líquido orgânico. Lembrando que quando for estudar água lá na nutrição e dietética, é interessante rever este capítulo, né? Ele é o pré-requisito da matéria sobre a água da nutrição e dietética, e também no finalzinho da aula de nutrição e dietética nós vamos falar sobre desequilíbrio hídrico, né? Tanto desidratação como hiperidratação. Então ele seria um assunto comum. A gente poderia agora fazer uma nova videoaula sobre hidratação, desidratação e hiperidratação, que também caberia aqui. Mas vamos deixar lá para a água, porque a gente vai complementar mais coisas sobre a água, lá, sobre o aspecto, sobre o olhar nutricional e dietético, e aí a gente termina com hidratação e desidratação. Então, esse compartimento de líquido orgânico fica por aqui, pré-requisito para a água.
pré-requisito para várias coisas, né? Cardiovascular, né? Mas diretamente para a água da nutrição e será complementado também por água. Bem, na próxima videoaula, nós estudaremos bioeletrogênese, ou seja, vamos estudar os potenciais elétricos do nosso corpo, diferença de potencial de ação para potencial local, quais são as fases, onde que eles surgem. E de uma maneira bem simplesinha, porque a gente vai estudar somente aquilo que precisa o conhecimento avançar na fisiologia ainda geral de músculo e também na fisiologia do sistema. Não vamos aprofundar, como no curso de graduação nem de pós-graduação, mas vamos estudar o que seria isso. Porque nós temos campos elétricos, produzimos potenciais elétricos, que tipo de potenciais, onde surge, qual é o tipo deles, para que serve. Então isso nós estudaremos na bioeletrogênese na próxima videoaula. Até lá!